Como todos vocês já sabem, um tempinho atrás foi revelado pra gente um jogo que pode ser revolucionário na franquia, que é Jurassic Park Survival, que até o momento não temos uma data cravada, pode ser lançado nesse ano de 2025 ou até ano que vem, mas muito provavelmente eu acho que só no final desse ano. Também vai ser lançado Jurassic World Evolution 3, que vamos ser francos, por favor, alguém muda a história desse jogo, porque eu não aguento mais um parque, a gente cria dinossauros, a gente faz missão e fica vendo um dinossauro andando. Só isso, e isso é um jogaço que as pessoas falam, mas é um bom jogo, claro, mas é um jogo que eu já joguei, eu falo por experiência própria, enjoa mesmo, e em uma semana você quer parar de jogar esse jogo, porque basicamente é missões e etc, e você vê um dinossauro andando, só isso. Aí no fundo do meu coração eu espero que Jurassic World Evolution 3 esteja algo novo. Sei lá, a gente pode controlar os dinossauros, aí sim, seria massa. E etc. Mas vamos esperar. Mas como todos vocês já sabem, Jurassic Park Survival, que foi anunciado um tempinho atrás, já vai fazer um tempinho mesmo, ele vai ser um jogo revolucionário, porque ele vai ser pique Dino Crisis, Tomb Raider e etc. Que era isso que a franquia estava esperando, vai fazer um bom tempo. Por que eu falo isso? Porque lá em 2000 estava sendo programado para lançar um jogo que ia lançar junto com Jurassic Park 3 e tem o mesmo nome de Jurassic Park Survival, que vai ser lançado para as plataformas PlayStation 5, Xbox Series X, PC e etc. Que é também Jurassic Park Survival, que era um jogo que era para lançar em 2001 junto com Jurassic Park 3 e ele ia ser lançado para todas as plataformas possíveis na época avançado. Ia ter para Nintendo GameCube, ia ter para PlayStation 2 e Xbox, e mais tarde, só que bem mais tarde, ia ter uma versão para PC. E esse jogo poderia ser possivelmente o melhor jogo que a gente tem da franquia Jurassic Park até nos dias de hoje. Infelizmente ele foi cancelado. E no vídeo de hoje vamos comentar sobre esse jogo que, cara, sim, tinha de tudo para ser o melhor jogo da franquia até nos dias de hoje. Basicamente, Jurassic Park Survival estava sendo programado para ser lançado em 2001, mas a produção já tinha começado em 2000. E esse jogo ia ser lançado pela Konami. E esse jogo ia acompanhar o filme Jurassic Park 3, e também ia lançar em 2001. E uma coisa que fica encasquetado comigo, esse jogo foi cancelado até hoje. O motivo mais que a galera comenta é a falta de orçamento e uma treta que a Konami teve com a Universal. Mas também algumas pessoas falam que esse jogo foi cancelado por um motivo que é meio revoltante. A Universal não estava gostando do jogo. Cara, como assim? Sendo que anos atrás desse jogo aí ser programado para ser lançado, tinha jogos horríveis da franquia e a Universal autorizava lançar. Aí um jogo que ia ser pique Tomb Raider e Dino Crisis da franquia Jurassic Park, eles não gostaram? Cara, se esse foi um dos motivos, que motivo bem patético para um jogo ser cancelado. Mas do fundo do meu coração eu ainda acredito no motivo que ele foi cancelado, que foi falta de orçamento. Mas infelizmente, de qualquer maneira, tendo motivo bom ou ruim, o jogo foi cancelado de qualquer jeito, então não tenho o que falar. Basicamente a história deste jogo, no game, a história acontece em uma ilha secreta repleta de dinossauros, alguns livres e outros em cativeiros. Preocupando a possibilidade de superpopulação da ilha, o governo americano envia uma equipe de segurança lá para trabalhar com cientistas que estavam lá estudando esses animais, o comportamento e etc. Tanto que eles estavam muito preocupados com a superpopulação dos dinossauros. Só que aí ia ter uma rixa de empresas. Ia ter uma guerra entre a InGen e a BioSyn nesse jogo. E sim, basicamente era um time contra o outro e a gente ia controlar um personagem que o nome dele é David Vorngor, que é esse aí que tá aparecendo, que é o principal desse jogo. Ele era um dos que trabalhava nessa ilha secreta e basicamente era isso mesmo. Eles iam ajudar os cientistas a pedido do governo dos Estados Unidos da América e ia ter uma rixa entre a InGen e a BioSyn. Cara, que história espetacular. Vamos ser sinceros, eu gostei pra caramba, cara. Isso daria um belo versão brinquedo.
E esse jogo, como eu já disse para vocês, ele ia ser pique Dino Crisis e Tomb Raider na jogabilidade. A gente ia resolver vários puzzles e etc. E uma coisa que é bem legal é que a AI desse jogo era muito bem feita e, cara, simulava até algumas cenas icônicas dos filmes. Basicamente, os raptores que aparecem nesse jogo, ele ia fazer armadilhas para você, cara. Ou sim, você ia cair na pegadinha dos Velociraptors machos de Jurassic Park 3. Que é algo que a gente vê até no filme, né, em Jurassic Park 3, para ser sincero. Então ia representar bem o filme e, nossa, ia ficar muito bom. E eles iam fazer armadilhas e etc. E você poderia levar até jump scares. E o Tiranossauro Rex, né, que é um dos grandes antagonistas desse jogo, ele não ia te ver caso você fique parado. É referência clara a Jurassic Park 1 e aos outros filmes da franquia. A gente ia ter Troodons que teriam medo de luz e Compsognathus que ia atacar em grupos. Sim, então basicamente cada dinossauro ia se comportar, né, de um jeito diferente. Alguns com referências dos filmes e outros com ideias que os mesmos desenvolvedores lá da Konami tiveram. O primeiro que eu quero comentar para vocês é o Troodon, que, como eu já disse, ele basicamente ia aparecer nas fases de caverna. Muito interessante esse Troodon, ia ser muito legal o design dele, tá muito bonitinho mesmo. E esse aí ia ser o modelo de 3D do jogo, que, cara, a coloração tá muito interessante. O Dilophosauro ia aparecer nesse jogo também e ele ia ter o design, né, a coloração do Jurassic Park 1, né, como já é muito nítido. Ia ser bem legal esse Dilophosauro e basicamente ele ia aparecer em algumas fases de cativeiro. Sim, ia ser muito legal ver o Dilophosauro nesse jogo. O Compsognathus, que ia ser um dos bichos mais infernais desse jogo, porque, pelo amor de Deus, que bichinhos diabólicos na franquia. Já é muito nítido isso em Jurassic Park 2. E eles iam ter basicamente o design de Jurassic Park 2. Porque alguns dinossauros iam ter um design de Jurassic Park 1, 2 e 3, principalmente. E o Compsognathus ia ter o design de Jurassic Park 2. E como eu já disse pra vocês, ele ia ser um dos bichos que ia atacar você em bando. E, cara, que bichinho, esse bichinho ia dar problema no jogo, hein? Pelo amor de Deus. E o Triceratops que a gente ia ter nesse jogo, basicamente ia ter o mesmo design do Triceratops de Jurassic Park 1. E só tem essa imagem, né, esse modelo 3D dele oficial, porque o resto é tudo Lost Media. Basicamente esse modelo que a gente tem dele é só um zoom da cara dele e nada demais. Mas ia ser muito legal ver um Triceratops em ação com o mesmo design do Jurassic Park 1. E esse aqui ia ser um dos grandes antagonistas desse jogo e ele ia te perseguir muito. E ele ia ser um dos poucos dinossauros que ia conseguir matar outros carnívoros ameaçadores do jogo, que é o Tiranossauro Rex. Como vocês podem ver nessa imagem, ele ia te perseguir muito, tanto que ele é um dos que mais aparecem no trailer, né? A gente ia ter até missões que você coloca ele em cativeiro, você prende ele porque ele realmente era uma ameaça, cara, fatal na ilha. E é o Tiranossauro Rex, que a gente pode ver o design dele é muito parecido com a do Jurassic Park 3. É muito parecido mesmo. E esse Rex é bem bonitinho, eu gosto pra caramba desse design, desse modelo 3D. Lembra até um pouco o T-Rex do Dino Crisis 2, cara. Lembra muito. E eu queria muito ver ele em ação, cara. Mas, infelizmente, o que a gente tem é só nos trailers. E como eu já disse, ele ia ser um dos que ia te perseguir muito, muito. Ele ia ser uma ameaça mesmo no jogo, tipo, fatal. Se ele te pega, já era. E ele ia ser um dos poucos que até poderia te ajudar. Vamos supor, você está sendo caçado pelo Velociraptor, ele ia aparecer lá e ia matar o Velociraptor. E óbvio que ele ia querer matar você também. Os Velociraptors de Jurassic Park 3, os machos em específico, ia estar nesse jogo. Não se sabe se ia ter as fêmeas também, né? Porque a gente só tem oficial mesmo nos trailers e o modelo 3D, os machos. E ele ia estar nesse jogo, óbvio, né? Porque faz parte do filme. E assim como do filme, ele ia ser um dos protagonistas desse jogo também em termos de dinossauro. Ia ser bem legal, o modelo dele tá bem fiel ao do filme. E ele ia andar em grupos, né? E, cara, ia ser muito legal de ver esses raptores em ação nos jogos. Ia ser muito legal mesmo. E basicamente, né, o protagonista de vez, né, não é T-Rex, não é Velociraptor, é ele. Claro, o Espinossauro. Que o design dele tá idêntico, né, ao do filme. E tá bem legal, a gente tem pouquíssimas imagens desse espinossauro. E basicamente ele nem aparece no trailer direito, né? Já que ele é o protagonista principal, ele nem aparece direito no trailer. E a gente tem pouquíssimas imagens dele, né? Tipo, no mínimo 4. O Tiranossauro Rex tem mais imagens e apareceu mais no trailer do que o próprio Espino. Né? Porque ele ia ser o grande chefão, eles não queriam revelar mais detalhes dele no trailer. Ia ser bem legal. E eu queria saber
mas se ele ia ter uma batalha com o Tiranossauro Rex ou algo do tipo nesse jogo. Será que a gente ia ter aquela cena polêmica de Jurassic Park 3 nesse jogo também? Ia ser mais polêmica em dobro. E essa imagem que foi resgatada há pouco tempo, que cara, olhando assim de cara dá muita nostalgia e muita pena que esse jogo foi cancelado. Olha esses modelos 3D, que bonitinho. Que essa imagem basicamente era uma cena que poderia estar no jogo, né? Tipo uma cutscene clássica lá dos jogos de PlayStation 2, etc. Que a gente pode ver que tem um Triceratops. De fundo a gente pode ver pelo menos o crânio do Anquilossauro, que basicamente ele ia estar nesse jogo, né? Claro, mas não tem um modelo 3D dele, só tem isso. E dá pra ver assim um pouquinho que ele ia ter o design do Anquilossauro de Jurassic Park 3, claro. Esse saurópode que não parece o Brachiosauro, parece muito uma Marmosauro, pra ser sincero. Eu olhando de cara eu não lembro do Brachiosauro, principalmente o do filme, que é completamente diferente. E de fundo, Stegosaurus e um helicóptero. Cara, que pena que esse jogo foi cancelado. Cara, isso tá dando uma vibe de nostalgia, mesmo algo que a gente nunca viu, cara, na franquia mesmo. Poucas pessoas sabem dessa imagem e ela foi resgatada há pouco tempo. E eu ainda tenho esperança que nos próximos meses, anos, por aí, o pessoal encontra mais Lost Media desse jogo. Que rapaz, que interessante. Tem pouquíssimas artes conceituais desse jogo divulgadas, né? A primeira é de um veículo que basicamente é ser um veículo do próprio jogo, né? Da própria ilha, um veículo original. Lembra até um pouco os veículos do Jurassic Park 2, mas ia ser um veículo específico para o jogo, né? Naquela ilha. E basicamente também algumas pessoas teorizam que a gente ia ter uma fase que você pilota ele e você está sendo atacado pelo Tiranossauro Rex. Óbvio, referência clara ao Jurassic Park 1. Mas é só possivelmente baboseira, né? Não tem como as pessoas aí cravar que ia ter essas fases no jogo. E é isso. Também a gente ia ter tipo que umas guaritas, acho que é assim que se fala, algumas torres que eu não sei dizer muito bem para vocês, não consigo especificar o que seria isso. Mas ia ser basicamente, né, da equipe, né, que ia ser do exército, né, dos Estados Unidos da América, que ia ser bem interessante de se ver no jogo. E uma das coisas que ia ter nesse jogo, isso sim é confirmado, que ia ser meio que atalho. Sim, você ia pegar basicamente essa tirolesa e poderia ficar se transportando para um lugar para o outro. Que basicamente isso aí ia ser conectado, né, a uma instalação de vários cantos da ilha. E seria meio que um atalho, né? Tipo, eu quero ir para esse canto, é muito longe, eu vou usar isso aqui e etc. Mas é isso, gente, basicamente essas são as informações, as únicas verídicas de verdade mesmo desse jogo. O resto é baboseira e Lost Medias. Como eu já disse pra vocês, ainda tem muitas Lost Medias desses jogos que pode ser encontrado. Recentemente, como eu mostrei pra vocês, aquela imagem de uma cutscene do Zerbib foi recuperada recentemente. Enfim, esse jogo, apesar de tudo isso, ele foi até que bom ser cancelado, se é assim que eu posso falar, porque a mesma empresa Konami, 2 anos depois basicamente, lançou aquela pedrada chamada Jurassic Park Operation Genesis, que esse sim eu considero o melhor jogo da franquia Jurassic Park, sem peso na consciência. Mas seria incrível também ter lançado os dois. Qual que vocês preferiam? Ter lançado Jurassic Park Survival e nunca ter lançado Operation Genesis? Ou não ter lançado Jurassic Park Survival e Operation Genesis? Comentem aí nos comentários. Então esse aqui foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo que eu gosto muito de fazer, apesar de ser bem simples, que é falar de coisas canceladas. Eu adoro falar isso e também falar pra vocês curiosidades antigas da franquia que poucas pessoas falam nos dias de hoje. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários se vocês jogariam esse jogo. E é uma pena realmente ter sido cancelado. É um jogo que realmente tinha muito potencial e poderia até ganhar um remake, talvez, se tivesse lançado lá na época. Dá pra vocês aqui. Até a próxima. Falou!